Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a 91Cast. Hoje estamos aqui com uma pessoa incrível que tem um assunto sobre empreendedorismo interessantíssimo. Aqui, né, a gente vive na pele aquilo que o empreendedor passa diariamente dentro do seu negócio. E hoje vai ser um prazer estar entrevistando aqui nosso amigo Rafael. É um cara que tem aí um grande resultado dentro do seu negócio, já compartilhou algumas histórias aqui comigo, muito legais, assim, nos bastidores, né, onde a gente vê, assim, um cara que saiu do zero, já quebrou alguns negócios, mas com muita determinação e força de vontade. Hoje ele tem construído algo muito incrível e hoje vai ser uma honra estar conversando com você aqui, Rafael. Que Deus abençoe, que nós possamos aí fluir muito bem nessa nossa conversa hoje, que eu tenho certeza que você tem muito a agregar para o nosso público. Legal. Fala, galera, beleza? Eu sou o Rafa. Estou muito feliz de estar participando aqui, meu primeiro podcast. Espero que eu consiga contribuir com o pouco que eu sei para trazer aí conhecimento para vocês aí. Bora. Obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando também de estar aqui. E bora, né? Vamos fazer acontecer. Para começar, queria que você começasse se apresentando. Quem é o Rafael? Onde surgiu o empreendedorismo? Quem que é esse empreendedor? Sim, então bora lá. Prazer para todo mundo aí, eu sou o Rafa. E começou bem cedo, na verdade, né? Meus pais são empreendedores também desde muito cedo. Já quebraram algumas empresas aí e fazem uns 30 anos mais ou menos que eles montaram uma metalúrgica que começou como uma serralheria, e isso daí foi que eles conseguiram realmente, dentro dos negócios que eles tentaram, fazer crescer, escalar e tá o tamanho que tá hoje. Então, é motivo de muito orgulho para mim isso também, né? Tenho um tremendo orgulho do meu pai e da minha mãe, que fizeram tudo acontecer. E minha história, na verdade, começa com 14 anos, que eu fui expulso do colégio, faltando um mês para acabar a aula. Aí, todo marotão, né? Pensei, pô, que bom, né? Acabou, minhas férias começaram um mês antes, né? Era um mês antes do final de ano aí, do encerramento. Aí, meus pais muito tristes ficaram, né, comigo. E fui dormir, né? Falei, aconteceu, né? Bola pra frente, ano que vem a gente faz de novo esse ano aí. E pensei, pô, mas que bom, né? Um mês de férias a mais, amanhã eu vou dormir até a hora que eu quiser, né? Não foi bem assim. No outro dia, meu pai levantou cedo pra ir trabalhar, foi lá me acordar, né? Falou, bom dia, pai. Ele falou, então, em vez de você estudar, né? Agora você vai começar a trabalhar. Então, você não tem um mês, esse um mês de aula que você tinha aí, em vez de você ir pra aula, você vai pra empresa trabalhar aí. Você vai trabalhar um bom tempo sem receber salário, para você aprender a ter mais responsabilidade, né, nas coisas. Então, comecei a trabalhar com ele com 14 anos. E lá a gente foi aprendendo, né, várias coisas. Eles sempre foram aqueles empreendedores raiz mesmo, sabe? Faz tudo, corre pra cá, corre pra lá, faz o financeiro, faz o marketing, vende. E assim a gente fui aprendendo muitas coisas lá com eles. Daí me formei em administração. Aí com 20 anos eu saí da empresa do meu pai. Tinha vontade de criar outras coisas, mas o meu know-how era 100% dentro da metalúrgica, né? Aí, e é interessante porque eu fui escalando dentro da empresa dele em todas as áreas, né? Então, comecei acompanhando ele o dia a dia das coisas que ele fazia, porque lá minha mãe fazia o financeiro, faz, né? Até hoje o financeiro e compras. E ele cuidava da parte de vendas, né? De atendimento ao cliente, parte de medições para poder fazer os desenhos e passar para os colaboradores deles lá produzir. Então, e eu fui escalando isso aos poucos, sabe? Então, com ele daí eu aprendi a vender, aprendi a atender os clientes. Com a minha mãe aprendi bastante coisa, porque ela para comprar, ela é terrível. E para vender também, ela é uma vendedora nata, assim. Aquela pessoa que você compra sem perceber que tá comprando, sabe? Ela vende naturalmente. E fui escalando, fui entendendo parte também de produção. E quando chegou, lá era engraçado, hoje não é assim mais, mas lá era toda sexta-feira os funcionários recebiam. Então, não tinha salário, era 100% comissão e eles ganhavam 50% do lucro. E era engraçado que nessa época eu já tinha uns 18 anos, uns 17 anos, 17 para 18 anos.
E eu comecei a fazer o pagamento deles. E na época eu ganhava R$ 800 por mês, né? E o que menos produzia lá ganhava 1.000 por semana. Poxa, isso há 21 anos atrás. Não, 17 anos atrás. Então, porra, R$ 1.000 por semana, 4.000 por mês, há 17 anos atrás era muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Aí eu pensei, putz, né, cara, eu tenho que sair da administrativa e tenho que ir pra produção. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, posso virar teu serralheiro aqui? Você me paga a quantia que você paga pra eles? Dele paga, se você aprender e produzir, e pago. Eu falei, cara, é a chance que eu tenho de ganhar mais dinheiro, né? Aí eu saí e foi bem legal, porque nessa época, lá todos os setores estavam preenchidos. Então não tinha vaga pra mim, né? Algum colaborador teria que sair pra eu poder assumir o lugar dele na produção, né? E eu não sabia nada de serralheria, de produção, nada, assim. O conhecimento era zero. E foi bem legal porque um amigo meu, nessa época eu vendia junto com meu pai e fazia os pagamentos junto com a minha mãe. Aí um amigo meu falou, putz, eu preciso fazer umas grades lá em casa e tal, faz o orçamento, eu fiz, fechei o serviço. Aí fui lá falar com meu pai, né? Falei, pai, fechei um serviço aí, posso fazer junto com algum dos serralheiros pra eu começar a aprender e tal, né? Ele falou, pode. Aí tinha um lá que era bem amigo meu, eu falei, Piá, vamos fazer o seguinte, eu te dou 50% do lucro e você me ensina. Então esse é o preço que eu tenho que pagar pra você me ensinar. Ele falou, beleza. Aí fizemos todo o serviço junto. Na outra semana ele pediu a conta. Ele queria morar na praia, surgiu uma oportunidade, ele foi morar na praia e daí abriu a vaga dentro da empresa do meu pai lá pra eu ir pra produção. Rapaz do céu, se deixasse eu soldava dia e noite. Porra, nessa época aí eu fazia 8, 9, tinha mês que era 10.000 por mês, cara. Então eu só estudava e soldava o dia inteiro. Então aí que eu fui tendo mais vontade, né, de trabalhar, de fazer, produzir cada vez mais, faturar cada vez mais. Só que chegou uma hora que eu entrei num platô de faturamento, né? Então, daí eu pensava, né? Eu tenho que escalar isso, né? Então eu tenho que contratar um ajudante pra ele me ajudar e aumentar a minha produção, né? Daí eu fui falar com meu pai, ele falou, não, daí como que você vai colocar um ajudante aí só pra você, né? Faz parte da nossa política e tal, e aí eu fiquei um pouco travado, né? Aí quando deu uns 20 anos, eu já tinha alguns clientes que eu trouxe, né? Porque meu pai, a metalúrgica dele é só pra construtora. Então é uma serralheria que só trabalha com construtora, né? Já tinha uma construtora que eu tinha conseguido trazer para dentro da empresa deles. E conversando com meu pai, tentando expandir, e às vezes a gente tinha algumas divergências de ideia, né? Aí até o ponto que ele falou, olha filho, às vezes o teu caminho é fora daqui, né? Aqui eu já sei trabalhar dessa forma, você tá tentando trazer muita ideia que não é dessa forma que a gente aqui trabalha hoje, né? Então eu senti dentro do meu coração que eu tinha que buscar o meu caminho fora da empresa deles, né? E é difícil, né, pra quem tá trabalhando daquele jeito desde sempre, sempre deu certo mudar, né? Mudar. Esse, na verdade, é um dos maiores problemas, cara, hoje. Essa resistência à mudança, sabe? Porque quando a gente tá fazendo uma coisa de uma forma e tá dando certo, isso não quer dizer que ela vai dar certo pro resto da vida, né? Se fosse assim, a gente ia estar trabalhando no Pentium 3 até hoje, né? Sim, sim. Então Tem que evoluir, né? a gente ia estar trabalhando no Windows 98 até hoje, né? Então o grande problema que eu vejo hoje nas pessoas, principalmente que estão iniciando, quem tá grande já entendeu o jogo, né? Então entendeu que a evolução as pessoas evoluem para depois as coisas evoluírem, né? Isso o Pentium 3 deixou de ser Pentium 3 porque alguém enxergou uma nova tecnologia, aprendeu essa tecnologia e trouxe e fez os computadores evoluir, os carros evoluir, as bicicletas evoluir e tudo evoluir, né? E o problema é que muita gente não consegue acompanhar essa evolução. Então eu acho que isso é um dos principais fatores. A gente até tá criando um projeto aí com o Vidal e uma galera aí para ajudar esses pequenos empreendedores a crescer, né? Então daí eu saí de lá e montei. Daí veio a dificuldade, né? Porque dentro da empresa dele lá, e foi bem legal. Meu pai, na verdade, foi bem legal, porque ele falou assim, ó, tem 2 clientes que você conseguiu trazer aqui pra dentro, você tá saindo, você pode levar esses 2 clientes junto com você pra já você conseguir tracionar bem mais rápido o início lá, né?
Então e esse ano, o primeiro e o segundo ano da empresa, né, foi, a escala foi absurda. Produzimos muito, faturamos muito. Pra época, assim, pô, eu com 20 anos, né? Então foi uma época bem legal. Só que por outro lado, veio a pressão, né? Porque a serralheria, ela é a última parte da obra. Hum. Então eu dependo que as paredes estejam de pé pra eu colocar meu portão lá, né? Colocar sacada, corrimão, tudo que é parte de serralheria, né? E a gente tinha muita divergência com os engenheiros, porque a maioria era engenheiros mais velhos, né? Então eu também chegava com ideia nova, os caras falavam, não, o que você quer, né? Pô, eu tô trabalhando há 30 anos nisso, né? Então, e geralmente eram ideias de quem tava na prática, que tava tentando trazer uma evolução pra dentro da obra, sabe? Uhum. Então eu sofria muito com isso e também muito com prazo, porque a serralheria, como é a última parte da obra, você tem lá 100 dias dentro do teu contrato para fazer executar um serviço. Aí o cara da fundação atrasou um pouco, o cara que vai fazer o estrutural da parede atrasou um pouco, o cara que pintou a parede atrasou um pouco, então eu de 100 dias eu tinha 30 dias. Eu tinha que trabalhar sábado, domingo, 20 horas por dia, era uma correria, e daí eu comecei a desenvolver, eu não conseguia dormir mais. Então eu chegava trabalhava 20 horas no dia, chegava em casa, essas 4 horas que eu tinha pra dormir, eu não conseguia dormir. Eu já ficava planejando o meu dia seguinte. E isso começou a se tornar ter recorrência nisso, né? Dia sim, dia não, eu passava por isso. Aí eu fui tentar entender, né, por que que eu não tô dormindo, porque eu, por natureza, eu não sou estressado, né? Então não me gerava estresse, tipo, de nervosismo. Mas eu não conseguia dormir, minha cabeça ficava 24 Acelerada, né? horas ligado. Aí fui conversar com um médico que eu sempre vou assim, né, pra fazer o meu check-up do ano. E ele falava, cara, mas por que que você tá fazendo isso? Eu falava, cara, até meus 30 anos eu tenho que ser milionário. E ele falava, cara, você não vai ser milionário, porque você não vai chegar nos teus 30 anos. Então Desse jeito, não. desse jeito não. Forte, né? Então ou você muda a forma do seu negócio, né? Ou você fecha esse negócio. E a última obra que eu fiz, eu também tive um problema de pagamento. Então quando você termina o serviço, o engenheiro faz um check-out geral lá, Uma medição, né? medição, e vê tudo, né? Se tá dentro do acordo para liberar o pagamento. E nessa obra, pô, parece que eles não usaram cimento, cara, só usaram areia. E, porra, era uns 300 metros assim de guarda-corpo. Isso dá 300 pés, vezes 4 parafusos, 1.200 parafusos. Uhum. Então, várias partes não pegou parafuso, porque a base deles era só areia. Aí eu mostrava pro mestre de obra, né? Falava, cara, não tá pegando parafuso dele. Não, a gente vai grauteando aqui. Que é o grauteando, eles fazem uma massa pequena só naquele ponto daquele furo pra estruturar, pra daí conseguir colocar o parafuso, né? Uma maquiagem, na verdade. Maquiagem. Aí o engenheiro foi fazer a medição e falou, cara, não vamos te pagar. Daí eu falei, mas eu sou a parte de serralheria, eu não sou a parte estrutural. Ele falou, não, você vai ter que grautear todos os furos aí que não pegou. Eu falei, meu querido, mas isso não tá em contrato e não é serviço meu. Ele falou, não, cara, se não for assim, você não vai receber. Daí foi a primeira vez que o meu trabalho me gerou um estresse muito grande. Porque primeiro que na minha cabeça era injusto aquilo, né? Hoje eu trabalho sem justiça ou injustiça. E muitas coisas que hoje eu tenho maturidade pra entender que não é da minha parte, mas eu vou fazer pra não me gerar problema, né? Então eu batendo de frente com ele, eu tava gerando um problema, né? Porque o pagamento, o engenheiro da obra tem que assinar a ordem de compra pra eles te liberar o pagamento. Aí eu começou, além dessa minha aceleração natural que eu tinha de não dormir, começou a me gerar estresse. Mas eu acho que esse ponto, na verdade, de tanto do engenheiro quanto do teu lado, é um tiro no pé dos dois, né? Porque Sim. você pode também nunca mais querer fazer serviço com aqueles caras. Então, o cara tá dando um tiro no pé dizendo assim, você vai ter que fazer, eu não vou te pagar. Eu acho que Mas tem que ter, na verdade, um bom senso ali, né? Falar, não era minha responsabilidade, vamos fazer um novo acordo. E judicializar a questão, eu acho que é meio fora de questão, porque o tempo que o judiciário leva pra resolver uma coisa dessa, a empresa não tem essa velocidade. A empresa é muito mais rápida, né? Então, eu entendo sempre que
A melhor forma é um acordo, né? E às vezes a pessoa é cabeça dura, né? Não tem que resolva, né? Acho que na verdade aí se tornou muito o ego daí da parte dele, sabe? Então ele dentro do trabalho dele, das funções dele, ele sabia que a função era dele, né? Não era minha. Então entrou ego, né? Você só vai pagar. Não quis assumir a cagada. Então, na verdade, a corda sempre estoura pro lado mais fraco, né? E eu era o lado mais fraco, né? Então a gente teve muita briga, assim, entre eu e ele. E daí eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. E daí eu comecei também a ter um olhar de terceira pessoa pro meu futuro, sabe? Falava, cara, eu tô correndo tanto atrás de dinheiro. E aquela velha história, né? Quando você tá correndo atrás de alguma coisa é porque essa coisa tá fugindo de você, né? Então, comecei a pensar muito sobre isso. E na época, onde que eu trabalhava lá, o dono lá era um cara muito visionário, que teve muito sucesso. E ele me passava... Foi um mentor na minha vida. Durante 7 anos que eu fiquei lá, aprendi muita coisa com ele. Ele sempre falava isso. Ele falava, não corra atrás do dinheiro. Não corra. Então, eu fiquei daí nessa época 7 meses sem trabalhar. E daí foi bem legal, porque quando eu não sabia daí o que eu ia fazer da minha vida, né? Só que o bom é que, como eu sempre fui uma pessoa que eu sempre guardei muito, né? Então eu nunca escalava o meu estilo de vida conforme eu escalava os meus negócios, né? Então tem gente que ganha 1.000 e vive 1.000, amanhã ele começa a ganhar 10.000. Ele já começa a viver de acordo com 10.000, né? Eu não. Então eu ganho 1.000. Tô vivendo de acordo com 10.000, com 1.000, comecei a ganhar 10.000, eu ainda fiquei muito tempo vivendo como se eu ganhasse 1.000. Então com isso eu consegui fazer uma boa reserva, né? Aí até que eu fiquei 7 meses sem trabalhar. Me gerou tanto estresse assim, eu sou doente por trabalho. Meu estilo de vida é o trabalho, né? E eu deixei de gostar de trabalhar. Falei, putz, né? Não tinha vontade mais. E daí foi bem legal porque depois disso a empresa que eu abri foi uma oportunidade que apareceu nesse conjunto de barracões que eu trabalhava lá. O rapaz trouxe uma máquina de corte CNC, uma Halter, pra lá. E era novidade, né? Era novidade que no Brasil só pequenas empresas, só grandes empresas tinham, né? Então era um mercado meio fechado. Então indústrias moveleiras, que para que ela é usada, as grandes indústrias já tinham, né? Mas não era uma máquina de fácil acesso para quem quer iniciar nesse mercado, né? Então, esse rapaz que montou lá, ele era o gerente do chinês que estava importando as máquinas. Então, o chinês pegou esse rapaz para traduzir as coisas aqui no Brasil e para ajudar ele a montar o negócio. E como ele era da nossa região, ele também aproveitou e trouxe 3 máquinas para esse barracão, para ele começar a trabalhar com essas máquinas também. Daí eu fui lá, de curioso, olhei a máquina e assim que eu vi a máquina, eu falei, cara, isso daqui tem um poder de escala absurdo, né? Primeira coisa que eu pensei, tem muita coisa, é um leque de produtos dentro de uma máquina de CNC de corte que você pode fazer que é infinito. Aí ali eu comecei a enxergar uma oportunidade. Falei, pô, que legal. E como eu tinha o dinheiro dessa última obra, eu fiquei 7 meses sem trabalhar e pensando o que eu ia fazer, e daí eu comprei uma máquina dessa. Só que daí o curso, quem dava era o chinês, coitado. Eu não entendia nada do que ele falava, ele também não entendia minhas dúvidas. Na época não tinha muita coisa como você pesquisar, porque era um mercado que não tinha tanto acesso à tecnologia, né? Na verdade é diferente, assim, hoje tem curso, né, de como você mexer com uma router, essas coisas assim. Também a máquina CNC sozinha, ela não trabalha, né? Então você tem que aprender a desenhar. Então o que você desenhar, a máquina vai cortar. Eu também não entendia nada de desenho, né? Então nesses 7 meses eu comprei a máquina, fui aprendendo sozinho a desenhar, a gerar os desenhos, né, a gerar os planos de corte. E aprender a operar a máquina também, né? Porque não tinha curso, não tinha nada. Então foi uns 7 meses, assim, aprendendo e dentro desse mercado, assim, eu fui me desenvolvendo. Ali que foi a primeira barreira, assim, que eu sofri do mercado, porque eu não sabia o que eu ia fazer, né? Com a máquina. A princípio, para mim, era só para tirar produto, né? Não é o nosso ramo de atividade hoje. Hoje o nosso ramo é terceirização de corte. Mas no começo eu pensei, eu vou ter que tirar produto dessa máquina. E um amigo meu tem floricultura, eu fui na floricultura deles e vi alguns produtos que era feito de MDF.
Eu pensava, pô, o pessoal vai regar a planta com MDF aqui e vai estragar, né? E daí eu desenvolvi ele numa liga de plástico. Aí também fui lá pra Olambra, porque pra quem não conhece é a maior feira do Brasil de floricultura em Olambra, né, em São Paulo. Fui pra lá, levei uns produtos pra lá na cara, na coragem. E foi legal porque no final sempre dos primeiros dias lá da feira, né? No final do primeiro dia, eles fazem uma reunião de networking lá e tal. Aí eu lá conversando assim, sozinho, né? Sem conhecer ninguém. Daí conversei com um, conversei com o outro. Foi a primeira vez assim que eu tive que fazer network também, né? Aí apareceu um rapaz, o que você faz? Eu falei, eu faço uns cachepôs e tal. Aí conversando com ele, começamos a se entrosar na conversa assim, né? Rolou uma química ali sobre várias coisas. Aí saímos dali, ele falou, pô, vamos pra frente comigo e tal. Daí eu fui também com ele, fomos jantar fora com os outros amigos dele lá. Aí no outro dia encontrei ele na feira, ele falou, cara, por que você tá aqui na feira, né? Daí eu falei, desenvolvi um produto que só eu tenho no Brasil e eu vim aqui na feira achar alguém que compre esse produto, né? Ele falou, pô, cara, você tá falando com a pessoa certa. Eu sou gerente da maior distribuidora de acessórios para floricultura do Brasil. Me dá esse produto que eu vou levar pro pessoal, pro time que faz a seleção de produtos. Se for bom mesmo, como você tá falando, a gente vai fazer negócio. A segunda compra deles, eu comprei minha segunda máquina. Caramba. Ali eu falei, gente, agora estourei no norte, né? Agora vamos crescer muito. A gente fazia 200 cachepô por dia, e é um serviço manual, né? Isso que é o legal que foi da serralheria, porque na serralheria lá, essa serralheria do meu pai, como não é produto unitário, tudo é em quantidade, eles fazem gabarito, né? Então eles montam tudo em cima de gabarito. E no cachepô, daí eu levei esse conhecimento pra lá, né? Então hoje tudo que eu faço na minha vida em quantidade, eu desenvolvo um gabarito pra aquilo, né? Até pra padronizar, né? É um sistema de padronização. Então a gente tava crescendo um monte. E olha como que são, né? O mundo dos negócios. Nas floricultura tem os cartãozinhos. Que você compra uma flor, você escreve um cartão, né? Eu tava quebrando uma empresa de cartões. Porque eu desenvolvi uma plaquinha, na verdade desenvolvi não, né? Eu também vi na floricultura uma plaquinha lá. Não posso tirar o mérito também de quem desenvolveu, né? Na verdade eu melhorei, né? Porque também era de MDF, era feito à mão. E daí eu comecei a desenvolver essas plaquinhas com uma hastezinha de alumínio e um arame de alumínio e a máquina que escrevia, né, na plaquinha. Então era perfeito, assim, né? Com um acabamento super bom. E como eu já tinha esse conhecimento de escala, eu comecei a escalar muito mais rápido do que essa outra empresa, que foi a empresa que desenvolveu essas plaquinhas. E também comecei a vender nível nacional isso. E eu comecei a quebrar uma empresa de cartões lá de Santa Catarina. Porque daí o pessoal já não comprava mais cartão, o pessoal só comprava essa plaquinha. Que deram uma plaquinha escrito, mãe te amo, feliz dia dos namorados, com carinho, com amor. Então daí, e era uma coisa que quando a pessoa colocava junto ali com o vasinho, com a rosa ali, com a flor ali, ela até decorava o vaso, né? Então foi um negócio bem legal. E esse foi minha primeira dificuldade, porque a matéria-prima que eu usava, ela é americana. E pegou fogo na fábrica. Então eles não conseguiam mais produzir essa chapa que se chama PS. Aí eles ficaram 2 anos sem produzir. E daí, para abastecer o mercado, eles reciclavam, criaram um produto, um PS reciclado. Então ele se chama, tem 3 camadas. Então ele é um PS virgem na frente, no meio ele é esse reciclado e na parte de baixo é esse virgem também. Só que quando você corta, aparece o reciclado. E daí o pessoal lá de São Paulo não gostou. E daí eu perdi o contrato com eles. Então, pô, tava escalando, crescendo um monte. Ali eu falei, putz, o que eu vou fazer, né? Aí comecei a desenvolver isso só dentro. Achei outras matérias-primas, comecei a desenvolver. Aí um dia chegou um rapaz lá e falou, quanto que você cobra a hora pra cortar um produto pra mim na sua máquina? Eu falei, pô, não sei, né? Eu não trabalho com isso. Ele falou, putz, você tá deixando dinheiro na mesa. Porque essa tua máquina aí não é só para tirar produto, você também pode vender a hora dela para terceirizar corte para outras pessoas, né? Sim. Aí que eu fui entender o mercado, quanto que eu poderia cobrar. Daí eu falei, putz, vou seguir para esse mercado, né? Porque eu já não preciso daí de gente, eu preciso só de máquina. Não que não seja importante gente, né? Mas
para quem já trabalhou às vezes com uma mão de obra um pouco menos qualificada, o teu funcionário ou ele é solução ou ele é problema, né? Então e dentro da metalúrgica, meu pai sofre bastante com isso. Tem bastante problema com mão de obra, eu também tinha. E até quando eu passei por esse ramo aí com os produtos da floricultura também tinha bastante dificuldade para achar mão de obra, né? E daí eu falei, putz, vai resolver dois problemas, né? E daí eu vou só comprando máquina e vou crescendo em cima de máquina, né? E assim eu fui me desenvolvendo e hoje a empresa é só isso. Hoje a gente só terceiriza corte para empresas de comunicação visual e linha moveleira. Então tem algumas linhas que a gente fornece a chapa já e tem algumas linhas que os nossos clientes, no caso, mandam um material lá e a gente só cobra a hora do corte. E para fazer agora, entendi que você tem várias máquinas hoje em dia. Não precisa de pessoas para tocar a máquina? Não. Na verdade, dentro do nosso negócio, no caso a gente fora esse negócio, a gente tem mais uma empresa de tratamento cerâmico para peça de carro e moto. E avião, essas coisas assim. Precisaria se a gente fosse escalar ela para nível de produto. Porque hoje a gente está num platô de crescimento dessa empresa que é a Recorte CNC, que a gente terceiriza o corte, porque ela é uma empresa muito regional, né? Seria a mesma coisa da questão da barbearia do Vidal, né? É uma pessoa que está lá a nossa empresa em Almirante Tamandaré. Então a gente atende um raio só. Fora daquele raio já tem outra pessoa que atende. Então a gente hoje escalou o nível máximo dela. Por conta né? da logística, não faz sentido. Não faz sentido uma pessoa sair lá de São José, um exemplo, para ir para Almirante, né? E até interessante você falar isso, mas para quem não conhece, né, a região de Almirante Tamandaré, eu entendo que é muito pouco desenvolvida com relação a indústrias, principalmente por conta da restrição do karst que a gente tem aqui na região. Então a gente não tem muitas indústrias que vêm para cá. E pensando nisso, você nunca pensou em mudar a localização da sua empresa, por exemplo, para um São José dos Pinhais, onde é um polo industrial, para um SIC, ou talvez até agora que está se transformando, né, a Fazenda Rio Grande, que está virando um polo industrial? Na verdade, na verdade, sim e não. Sim, em primeiro momento, a gente, na verdade, estava no Boa Vista, né? Aí o dono do imóvel pediu o ponto, e a gente saiu de lá e já era a segunda vez que isso estava acontecendo. Daí a empresa dos meus pais é em Almirante Tamandaré. Daí eles, um terreno lá, tinha um espaço vago, né? E eu pedi daí esse espaço para trabalhar lá para não ter mais a questão de acontecer isso novamente, de montar, estruturar e às vezes pedirem um ponto de novo, né? E quando eu fui para lá, eu imaginei que a gente ia conseguir levar todos os clientes para lá, né? Até cogitava na época eu ter um sistema de entrega daí para não perder os clientes de outras regiões que ficaria longe para eles, né? Porque o Boa Vista era perto da linha verde ali, né? Na verdade ele era Bacaxiri, era perto da linha verde, então era meio central, né? Para sair para todas as áreas. Acesso. Fácil acesso. Quando a gente chegou lá, eu comecei a perder cliente. Só que na sequência eu montei essa outra empresa. Então, para não depender só da empresa dos cortes CNC, né? E essa outra daí é nível nacional, não nível regional. nacional. A gente sofreu um pouco lá. A minha vontade de sair de lá não era nem por conta de perder os clientes, porque por outro lado a gente ia conquistar clientes de outras áreas, por exemplo, Colombo, que tem bastante empresa de comunicação visual e a gente ainda não atendia, né? Então a gente perdeu clientes de um lado, mas ganhamos de outros. Na verdade era mais pelo estrutural de Almirante. Essa semana aí a gente ficou um dia e meio sem luz lá. Nossa. Um exemplo, a gente está no ponto final da rede. Então, a nossa estrutura de energia tem que ser muito maior para suprir as quedas que o final da rede tem. Então, é uma região que venta muito, essas coisas assim. Então, até pensei nisso. Aonde que eu decidi não sair? Primeiro,
por daí estar mais perto dos meus pais, né? Que quando eu fui pro Boa Vista, a gente só se via final de semana e a gente é muito unido, muito família. Então isso me agregou muito. E por outro lado, há muito tempo eu quero sair da terceirização de corte. E quero partir para a área de produto. Por que isso? Porque eu não consigo usar a internet ao meu favor na empresa de corte CNC. Posso criar o melhor marketing, desenvolver 50 criativos por dia, injetar dinheiro em tráfego, que não tem, porque é uma empresa que vai atender aquele raio. Durante aquele raio eu atendo todo mundo. É limitado. Limitado. Uma outra questão que clientes ali que deixavam 2, 3 mil por mês começaram a entender que eles já deveriam ter a máquina deles, né? 2 mil por mês ele já consegue pagar uma parcela. Então, quando eu montei essa outra empresa de tratamento cerâmico, eu me desvinculei da empresa de CNC e só a minha sócia, que é minha esposa, começou a tocar ela. Então, só que eu acompanhava que mês a mês a gente ia vindo tendo queda de faturamento, né? Exatamente por causa disso, né? Porque os nossos clientes são nossos vendedores, né? Então, Eles quem precisa vender para que saia o teu produto. para que saia o nosso serviço, né? Então, isso para mim sempre foi um problema e é um problema. Porque o dia que ele tá triste, ele não sai vender, eu não tenho serviço, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre comento com quem tá começando a empresa, que você tem que tomar muito cuidado como que vai ser o seu canal de vendas, aonde que o seu canal de vendas tá, né? Primeira coisa que eu pergunto é isso, para amigos meus que querem começar a empreender e ter o seu próprio negócio, né? Como que vai ser o seu canal de vendas? O que eu queria perguntar aqui para você, que eu acho que é muito válido e muito importante, já você teu início aqui, você já falou sobre a transição de algumas áreas que você já passou, né? Como que você lida com isso, assim, na tua mente, para você conseguir, assim, você já flutuou por alguns negócios. Como que você lida com isso, assim? Qual que é a tua tomada de decisão para iniciar um novo negócio? Por exemplo, assim, alguém que está assistindo, quer empreender, como que esse cara consegue entrar num negócio, iniciar um negócio de forma assertiva, assim, porque, pelo que eu entendi, você conseguiu entrar e ter um bom resultado em todas as empresas que você iniciou, né? Para quem está começando hoje, assim, qual que seria um conselho para quem está Antes de querendo você começar? responder, eu acho que eu já identifiquei a resposta do Vidal aqui durante a conversa. Porque você sempre achou um problema e a solução. E você viu oportunidade onde ninguém estava enxergando oportunidade. Eu acho que isso que fez você mudar de patamar e elevar, né? Mas eu acho que todo mundo não tem essa visão ampla, né? Pra olhar e falar, pô, isso aqui pode É que muita ser um gente quer negócio. empreender, eu Mas vejo não sabe assim, onde, mas né? não sabe o que fazer. E eu já vejo que você já foi por vários caminhos, né? Sim, E porque as duas empresas tuas hoje, elas nem se conversam. não. Então isso é muito legal, assim, dessa Uhum. coragem de empreender, para motivar realmente alguém que talvez não conseguiu dar esse primeiro passo Você ainda, acha assim entende? que veio da faculdade, Não. essa visão de olhar que você tem sobre, pô, esse produto aqui pode dar certo, essa máquina aqui é assim que funciona. Que nem só o fato de você ir numa floricultura, enxergar um produto e falar, pô, isso aqui Exato. não tá legal, poderia ser melhorado. É muito interessante. E eu acho que todos os negócios são assim, os que dão certo, né? Você achar um problema e entregar a solução. Sim, na verdade, assim, ó, são várias veias que vocês puxaram aqui. A primeira de todas aqui que o Vidal perguntou como iniciar. O primeiro de tudo é você ter um propósito. Esse propósito vai ser a sua base. Sempre. Porque quando você vai iniciar uma coisa, Tá, e o que é o propósito? então o propósito seria o seu objetivo. Você tem que ter um objetivo muito claro por que você quer aquilo. Um exemplo, todo mundo tá em algum ponto hoje da sua vida, né? Quem quer empreender, que vai começar a empreender, geralmente trabalha em alguma empresa, né? Então ele não tá empreendendo, né? Ele tá trabalhando para alguém que tá empreendendo. Então
você tem que ter um objetivo. Por que você quer sair dessa empresa onde você já tem uma estabilidade que é muito importante, né? Para você sair para algo que, depois de um tempo, você vai aprender a criar estabilidade dentro desse negócio. Eu sou contra quem fala que empresas não têm estabilidade. Empresas que não têm planos de negócios não têm estabilidade. Empresas que têm um plano de negócio e trabalham em cima de estratégia não têm essa estabilidade de todo mês saber que vai ganhar aquele valor X. Por exemplo, você trabalha para alguém com um salário aí de 3 mil, 4 mil, 5 mil. Você sabe que todo mês você vai receber aquele salário. Quando você trabalha em uma empresa, que você tem a sua empresa, não tem estabilidade. Mas dentro da tua estratégia, você pode subir um pouco ou descer um pouco. Mas não pode ter uma variação desse mês eu faturei 50 mil e outro mês eu faturei 1.000. Isso não existe. Dentro das empresas que trabalham em cima de metas, de estratégias, em cima do seu plano de negócio. Então, tem mês que você caminha um pouco mais, tem mês que você caminha um pouco menos, mas você tem que ter uma margem de oscilação. Essa margem não pode ser de 50 para 0, de 50 para 1. Então, isso você tem que entender quando você vai começar o seu negócio, iniciar o seu projeto, você tem que entender isso. Qual que é o meu objetivo? Por que eu estou saindo do meu trabalho, onde que eu já tenho uma estabilidade, para tentar empreender, para começar a empreender? Segundo ponto, você tem que começar com algo que você já domina. Um exemplo, eu não sei cortar cabelo. Não adianta eu iniciar uma barbearia. Porque aí eu tenho 2 problemas. Eu tenho que entender como montar meu plano de negócio e também tenho que entender sobre cabelo. Vai ter que estudar antes de abrir, né? Vou ter que estudar antes de abrir. Porque foi o que você fez, comprou a máquina e depois estudou. E se você contrata um barbeiro muito bom, todo o teu plano de negócio tá em cima dessa pessoa. Essa pessoa saiu, ela levou tua Se empresa. torna independente. Então, eu acho que o primeiro é isso. O primeiro é você entender o porquê que você quer sair daquele lugar. Sim. Entender assim, eu ganho 2 mil por mês limpo. Toda a minha vida tá em cima desses 2 mil. Minha alimentação, meu carro, sustento da minha família, tá em cima de 2 mil. Quanto que minha empresa precisa faturar para me sobrar, pagar todos os custos dela e ainda me sobrar esses 2 mil que eu tenho que tirar como salário para eu manter essa estrutura da minha família? Então, eu quero continuar ganhando 2 mil. Quanto que você tem que vender para continuar ganhando esses 2 mil? Então, o que eu posso passar para todo mundo é isso. Você tem que entender qual que é o seu propósito, criar um plano de negócio em cima disso. Primeiro, o seu plano de negócio, você tem que identificar quais são os problemas do seu negócio. Porque quando a gente está iniciando algo, a gente é igual o seu primeiro amor, né? Você só vê o lado bom. Você começa a fantasiar, eu vou abrir uma empresa, eu vou conseguir trocar de carro, vou conseguir viajar, vou trazer mais uma estrutura melhor para minha família, eu vou ter tempo. Isso é o principal, Vou né? ter tempo, Nossa, não vou vou ter ter muito patrão. mais tempo, não ter ninguém me enchendo o saco. Né? Isso é o principal motivo de muita gente abrir um negócio. Existe isso. É isso, né? Mal Então, sabe ele que vai ficar 24 horas e o trabalhando. cliente é o principal patrão, né? O Exato. cliente é o principal patrão. E assim, o que dentro disso, que todo mundo tem que entender, que é a coisa mais importante que eu posso passar aqui nesse podcast pra galera, é que a vida de todo mundo, ela funciona sob 3 pilares. Todo o restante vai se encaixar dentro desses 3 pilares. Saúde, relacionamento, que é o social. Então seria saúde, social e o seu financeiro. Todo mundo só tem esses 3 pilares. Todo o restante entra dentro desses 3 pilares. Então E tem como equalizar essa conta? Não. O que acontece? Esse é o fator principal. Você só pode escolher performar em 2. Um você vai ter que deixar de lado. Porque a gente tem 24 horas. Às vezes, você tira até um pouco do teu sono
para se dedicar a outra coisa. Quando você tira do teu sono, você tá tirando o teu pilar saúde. Então porque a gente é limitado em 24 horas e a gente precisa dormir. Pouco ou bastante a gente precisa dormir. Então você só pode escolher 2 para você performar. Quando você escolhe ter os 3, você entra na tua linha mediana de vida. Então nenhuma dessas tuas áreas você vai ser bom, você vai ser referência. Você vai ser mediano em todas. Então entra daí entra naquela fase que você ganha X, e daí você vai ganhar X para sempre. Entra naquela fase que você tem um corpo mais ou menos, e uma saúde ali tranquila, mas mais ou menos. E o teu social é mais ou menos também. Você tem um amigo ou outro. Como que você equilibra isso? Eu não equilibro. Eu escolho qual dos 2 que é mais importante para mim. Aí entra no fator prioridade. Questão de momento de vida Momento também, né? de vida, Até vi exato. uma reflexão meio parecida, que não era referente à saúde e relacionamento financeiro, mas era com tempo, energia e dinheiro, né? Quando você é muito novo, você tem muito tempo, muita energia, mas você não tem dinheiro. E aí, quando você tá na idade mediana, você tem muita energia, tem dinheiro, mas não tem tempo. E quando você já tá mais velho, você tem muito dinheiro, muito tempo, mas não tem Pouca energia. Então é mais ou menos essa equalização que é difícil de controlar, né? Então, na verdade, essa equalização ela é construída com o tempo. Então, mas para uma existir, você tem que focar primeiro em outra. Uhum. Entendeu? Eu acho que para quem tá começando, o principal fator tem que ser o dinheiro. Porque tem muita gente que pode falar assim, pô, mas você tá colocando dinheiro em primeiro lugar? Quando você fala assim, pô, mas você tá colocando Tem que ter uma motivação, né? o dinheiro em primeiro lugar? Sim. Porque quando você tem o dinheiro, você consegue estruturar a sua empresa e contratar pessoas para fazer algumas áreas que hoje estão sob domínio seu. Essas pessoas, estando nessas áreas, vai te sobrar tempo. Certo? Então, um exemplo. Eu hoje trabalho... O dia que eu trabalho normal é 12 horas por dia. Mas nas últimas 2 semanas a gente tá com média de 17, 18 horas por dia. Para estruturar. E por que isso também? Porque a gente tem um plano de crescimento maior do que 8 horas por dia comporta. Então a gente quer crescer 2 anos e 1. Uhum. Exatamente para eu, em vez de eu buscar ter esse tempo em 10 anos, eu quero ter esse tempo em 5 anos. Então eu estou sacrificando mais ainda o meu tempo agora, o tempo às vezes da saúde e o tempo de relacionamento. Eu escolhi saúde e financeiro primeiro. E esqueci o relacionamento. Quem que tá no relacionamento? Minha família, minha segunda família, né? Que minha primeira família é minha esposa. Então é minha segunda família, que é meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meu sogro. Essa é minha segunda família hoje, né? Desde que eu casei. Então eu sacrifiquei eles. Amigo, não tenho. Meus amigos foram os primeiros que eu larguei. Quando me sobra um pouco de tempo, eu me dedico ao meu pai e minha mãe, minha irmã e meu sogro e minha sobrinha. E meu cunhado. Então saúde eu jamais ia sacrificar. Porque daí sem saúde, eu não consigo trabalhar. Se eu não trabalhar, meu financeiro vai... Então eu escolhi saúde e relacionamento e financeiro. É a dica que eu poderia dar para todo mundo. Então busque saúde e busque o seu financeiro. Então, por que isso também? Porque a saúde, você mudando alguns hábitos, você já tem saúde. Entendeu? Então, academia. Eu gasto 2 horas por dia na academia. Entre o tempo de ir fazer o meu treino e voltar e começar a trabalhar, né? E ter o meu café da manhã são 2 horas. Então, aí dentro disso, eu mudei meu café da manhã, muito mais saudável. Parei com energético, parei com chocolate, diminuí o açúcar, diminuí o sal. Mudei minha alimentação, fui no nutricionista, montamos uma planilha de alimentação. Meu café da manhã é outro, meu almoço é outro, minha janta é outra, meu café da tarde é outro. Então nisso eu já busquei minha saúde. Em 2 horas por dia de treino, eu já tenho uma saúde legal, automaticamente já tenho uma disposição melhor dentro do meu trabalho e mudando minha alimentação, que é algo que eu tenho que me alimentar. Aí é uma escolha.
Eu comer um arroz cheio de gordura ou comer um arroz sem nada de gordura. É o mesmo arroz, só a forma de fazer que é diferente. Então eu busquei esses dois. O relacionamento, ele é importante se ele for somar na sua vida. Então uma coisa que a gente tem que pensar é isso. As pessoas que estão ao nosso redor, elas estão somando no quê? Se elas não estão somando em nada, você só está desperdiçando o seu tempo. E uma coisa que eu ouvi recentemente, que a coisa mais valiosa que uma pessoa tem é o tempo. Tempo, com certeza. Então o que acontece? Por 2 anos, os últimos 2 anos e meio, esse ano vai completar o 3º ano, que eu tomei essa decisão de sair fora do meu ciclo social, né? Isso em tudo, né? Em questão até rede social, né? Porque às vezes você não tá desperdiçando tempo com os seus amigos, mas você tá desperdiçando no social das redes sociais, né? Todo mundo quer se encontrar dentro de é o normal, né? Natureza nossa é buscar Uma tribo, né? uma tribo. Então a gente vai buscando, tentando buscar. Mas eu larguei até isso e foi aonde eu realmente consegui crescer. Antigamente, um exemplo, isso que vocês buscaram ali, pô, você sempre teve um olhar legal para as coisas, sim. Isso são características das pessoas. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são menos visuais. Eu sou uma pessoa muito visual. Em contrapartida, né, a característica disso é ter muitas ideias. Eu tenho muitas ideias porque eu tenho TDAH. É uma característica de quem tem TDAH é ter muita ideia, mas ter pouco foco. Então, eu tenho que focar nisso, no que eu sou ruim. Se você não é bom naquilo e não consegue melhorar para ser bom naquilo, você contrata quem é bom naquilo. Uhum. Entendeu? Hoje eu sou uma pessoa que eu foco no que eu sou bom. E não me preocupo mais no que eu não sou bom. Eu contrato uma pessoa para fazer aquilo. E isso daí, onde a gente pode colocar de uma forma que as pessoas entendam, não existe como você cruzar a bola, correr, cabecear e fazer o gol. Ou você cruza, ou você vai fazer o gol. Não tem como você ser o goleiro, você ser um bom goleiro, você ser um bom zagueiro, você ser um bom meio de campo e um bom atacante. E isso que vai formando um time para você poder crescer. O time precisa de várias áreas. Então não adianta eu querer ser bom em todas as áreas. Sim. Mas é o importante eu entender O fundamento. de todas as áreas. Eu posso não ser bom, Ter esse conhecimento. ter o conhecimento. Uhum. Porque senão como que eu vou contratar uma pessoa se eu não entendo daquilo? Volta a ser refém daquilo lá. Sim. O que ela me apresentar eu tenho que Vai acreditar, engolir. porque eu não entendo daquilo, eu não sei nem como questionar sobre aquilo. Tem quantos anos? 36. Tá milionário? Não, tô milionário. 36 Mas a anos. saúde tá em dia. Oi? Mas a saúde tá em dia. É que na verdade, ser milionário ou não ser milionário, na verdade, assim, de bens eu sou milionário. Mas eu acredito que eu só vou ser milionário quando eu tiver 1 milhão na minha conta. Mas de bens eu sou milionário. Sim. Então Patrimônio, mas patrimônio. Patrimônio eu posso dizer que eu sou milionário. Então é milionário, tá milionário. Então mas não tem 1 milhão ainda na minha conta. Mas a minha pergunta é a seguinte: você tem 36 anos, começou a caminhada empreendedora com 14 anos, Aham. né? Então, com o conhecimento que você tem hoje, qual o conselho que você daria para você? De 14 Iniciando anos lá. Quando você 17 tava anos com atrás, né? 14 anos? 14 anos, com o conhecimento que você tem hoje, o que você falaria, tipo, o que você não faria? Qual o conselho que você daria para Na pra você mesmo? verdade, eu não vou falar o que eu não faria. Porque a gente nunca pode focar no que a gente não quer. A gente tem que focar no que a gente quer. Não, eu digo assim, o que Não, você não, um deixaria de fazer, Não, sim. né, para acelerar o seu resultado com 14 anos de idade, ali, no início da tua caminhada, entendeu? Sim. Então eu vou responder isso falando do que eu faria. Sim. O que eu faria era buscar uma coisa que eu gosto muito, fica mais fácil, porque assim, ó, qualquer coisa que você for fazer, você vai ter que estudar. Então você estudar uma coisa que você gosta é muito mais fácil do que você estudar uma coisa que você não gosta. O resultado sempre vai vir da persistência.
Então você persistir no que você não gosta é muito difícil. É muito mais fácil você persistir no que você gosta. Que daí que entra a questão dessa segunda empresa que a gente abriu ali, que é sobre carro, moto, que eu sou apaixonado por isso. Eu vivo isso 24 horas. Então foi muito mais fácil, né? É muito mais fácil persistir nela do que na outra empresa lá. Então eu acharia, primeiro de tudo, eu acharia uma coisa que eu gosto. E tentar entender se essa coisa que eu gosto pode resolver um problema de uma outra pessoa. E é assim, ó, se ela resolve o problema de uma pessoa, nunca o nosso problema ele é solitário. Isso a gente vê em comunidades. Às vezes o problema de um é o problema de vários. Então se aquela pessoa tem aquela dor, muitas outras pessoas vão ter aquela dor também. Então eu buscaria isso. Buscaria ver o que eu gosto, ver se o que eu gosto resolve a dor de alguém e me tornar muito bom naquilo. Seria o que eu faria. Porque onde eu errei muito por ter TDAH, a gente não consegue fazer muita coisa, não consegue fazer uma coisa por muito tempo. A gente tem a necessidade de começar uma coisa, às vezes nem terminar, já pular para outra coisa, e pular para outra coisa, porque minha cabeça gera milhões de ideias todos os dias. Mas então, a execução é um pouco mais complexa. A execução é um pouco mais complexa. Tanto que eu sempre falava para minha esposa, cara, eu tenho essa ideia aqui, eu quero fazer, mas você que vai me ajudar a executar isso daqui, porque ela não gera muita ideia, mas ela fica impaciente de não terminar. Uhum. Ela não começa outra coisa. A minha esposa, ela é excelente executora. Precisa de 100 Rafaels lá pra fazer o que uma Jéssica faz. Entendeu? Então, e isso que é outra coisa importante. Você identificar o que as pessoas são boas e você extrair o melhor no que ela é boa. Não ficar cobrando o que ela não tá fazendo. O que ela não tá fazendo, contrate outra pessoa que é boa naquilo pra fazer. Então, eu faria isso. Passo 1. Vejo uma coisa que eu gosto muito de fazer. Passo 2, vejo se essa coisa que eu gosto de fazer resolve um problema. Se ela resolve de uma pessoa, ela pode resolver de várias. E me especializaria naquilo. Quarto passo, criaria um plano de negócio para aquilo. Porque quando você vai criar um plano de negócio, você, dentro desse plano de negócio, vai ter tudo, né? Vai ter o marketing, vai ter a parte estrutural, o que você precisa, quais são as ferramentas que você precisa. Aquilo lá vai te dar uma direção. Eu acho que é muito bom também o plano de negócio para saber onde você tá, por que você começou, o propósito. Do ponto A pro ponto B, né? E onde você quer chegar. Então, o plano de negócio é muito interessante nesse sentido. E voltando um pouco ali atrás, quando você falou a questão da pessoa estar trabalhando como CLT, acomodada às vezes, e quer evoluir para um empreendedorismo, as pessoas só não enxergam uma coisa, né? Que quando eles são seletistas, ele sai dali, ele tem uma segurança, em tese, estabilidade, e se ele rescindir o contrato, ele vai receber um seguro-desemprego até chegar em outro lugar. Agora, se uma empresa quebrar, no dia seguinte ela não tá zerada, ela tá com dívida. Então, essa dor todo empresário acorda com uma folha de pagamento de 80, 20, 30, dependendo do tamanho da empresa. Todo dia ele já acorda com dívida, ele não acorda com lucro. Diferente do funcionário que tá lá só para receber o salário. Porque eu digo isso assim porque tava lendo uma matéria onde, principalmente a geração mais nova, se sente muito injustiçada com o mercado de trabalho. Que eles têm que trabalhar menos e ganhar mais. Mas não vê as dores do empreendedor, o que passa. E muita gente acha assim, o empreendedor tá me explorando, ele que tá ficando com lucro. Mas não tá ficando com lucro, ele tá pagando, ele recebe isso por conta do risco que ele assumiu. E muitas pessoas não estão dispostas a assumir esse risco. Quase nenhuma, na verdade. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Eu, na verdade, em relação a isso, o que eu penso? Primeiro de tudo, eu acredito que o funcionário não tem que entender da tua dor. É a mesma coisa, quando você vai abrir uma empresa, essa empresa, ela se torna o seu filho. Literalmente. Literalmente. Por isso que eu acredito que quem chega na sua empresa 8 horas, 6 horas, fecha a porta, infelizmente ele está trabalhando com a cabeça de CLT. Que ele vai cumprir a sua jornada de trabalho em 8 horas. Tem como, quando você tem um filho, você acordar 8 horas da manhã, cuidar do teu filho até 6 horas e 6 horas abandonar ele? É impossível. E a sua empresa é isso.
Então, por isso que é muito difícil e por isso que muitos casamentos acabam, por isso que muitos pais não vê os filhos crescer, porque a sua empresa, ela tem que ser o seu filho. Claro, e exatamente isso, o teu filho, quando ele chega ali com 18, 19 anos, 20 anos, ele vai pegando uma estrutura que ele vai casar e ele vai sair da sua casa e ele vai caminhar com as suas próprias pernas, né? Então, você tem... Mesmo assim, às vezes precisa de orientação, Precisa né? de orientação. É. Então, a sua empresa, quando você está trabalhando, você tem que trabalhar e estruturar ela para ela caminhar com as suas próprias pernas, para ela ser cada vez menos dependente de você. E sobre o funcionário, ele não tem que entender dessas dores. Mas eu acho bom, sabe? Eu acho bom quando tem um funcionário que tem a dor de dono. Porque esse funcionário é o que o dono quer perto. Esse funcionário é o que compra a briga da empresa. Agora, o funcionário que não tá nem aí pra empresa, que não digo nem questão de cumprir horário, mas cumprir pelo menos o que foi contratado Combinado. pra fazer, sabe? Tem funcionário que não faz nem o mínimo. Mas eu posso te falar uma coisa? Isso acontece dentro de empresas com culturas fracas. Porque quando você... A dor é sua. O seu funcionário, ele não tem que entender dessa sua dor. O funcionário, ele tem que encarar... ele tem que querer lutar com você pela sua causa. Então, empresas com culturas fracas, o funcionário nem entende qual que é a causa do dono. Então, a gente tem que partir do princípio que a gente está indo para uma guerra, certo? Pelo que o seu funcionário está lutando? Qual que quais são as lutas dessa empresa? Então, o que acontece muito é isso. Infelizmente, a gente vem de uma cultura que o funcionário está ali para deixar o patrão mais rico. Então, infelizmente, a gente vem dessa cultura e é uma cultura que, além de não somar em nada, sempre coloca o funcionário contra a empresa. Quando eu trabalhava na produção da empresa do meu pai, às vezes, como eu estava sempre com os funcionários, né, fazia parte da equipe deles, eu sempre via eles falando assim, porra, teu pai tá crescendo um monte nas nossas costas. Eles falavam assim, eu falava, gente, o que vocês têm que entender é que tem 10 funcionários aqui, certo? Se você ganha metade do que você produziu, se você ganhou R$1.000 na semana, quer dizer que o meu pai também ganhou R$1.000 essa semana. Só que ele ganhou 1.000 vezes 10. Então é por isso que ele está crescendo 10 vezes o que vocês estão crescendo. Porque ele está crescendo sobre 10 pessoas. Então ele não está sendo injusto com ninguém. E a partir do momento que você entrou aqui, foi assinado um acordo. Você está cumprindo a sua parte do acordo e meu pai está cumprindo a parte dele do acordo. Ninguém está acorrentado. Se você quer ganhar mais do que R$1.000 por semana ou R$2.000 por semana, esse não é o seu ambiente. Você vai ter que construir o seu ambiente para você poder ganhar esses 2.000 por semana. Então eu sempre explico isso para todo mundo. Ninguém é obrigado a estar naquele lugar. E o problema das pessoas é que elas querem ganhar mais, fazer mais, mas não querem fazer diferente, querem fazer o mesmo. Sim. Então, são acomodadas, né? Pessoas acomodadas. Agora, o que eu vejo, o funcionário que tem a dor do dono, que faz a mais do que foi contratado, esse cara, ele vai se destacar, ele vai ganhar mais. Esse cara provavelmente não é o cara que reclama da empresa, é o cara que briga pela empresa. Sim. E o detalhe, investiu para que tenha 10 pessoas lá. Sim. Exatamente, assumiu o risco. Foi de graça. Exato. Para ele chegar em 10, ele teve que investir para chegar nisso. E aí ter alguém reclamando disso, Então, ele na precisa verdade, observar o todo, né? Ele não, geralmente, o colaborador, assim, muitas vezes ele não enxerga o todo. Ele enxerga o quanto que ele recebeu, ele faz a continha burra ali, e ele não encontra a despesa que tem por trás disso também, né? Que é bem importante, porque faturamento não é lucro, né? Faturamento é uma coisa, lucro também é bem diferente. o que acontece muito, que eu vejo, é o seguinte, dentro do que vocês falaram aí. Quando a gente pega a questão ali do funcionário, dificilmente a gente vai conseguir ter uma pessoa com essa visão. Primeiro que as pessoas não conseguem enxergar que o mundo corporativo, ele funciona dentro de uma pirâmide. Então, pensa,
nunca vai ser justo isso. Nessa base tem 1.000 pessoas. Uma empresa, vamos colocar aí com 1.000 colaboradores de base. Quantas pessoas acima deles controlam essas 1.000 pessoas? Vamos colocar que tenham 100 encarregados. Então, 100 encarregados cuidam de 10 colaboradores de base, correto? Esses 100, vamos dizer que tem 100 gerentes. 10 gerentes. 10 gerentes. Então, esses 10 gerentes cuidam de 10 encarregados. Aí, desses 10 gerentes, tem apenas 5 diretores. E desses 5 diretores tem um CEO ou um diretor. Pensa que desses 10 de base, só um vai ser encarregado. Você tá me entendendo? Então, a gente tem que achar esses 10%. Se todo mundo pensasse igual encarregado, imagine a guerra que seria na base. Sim, totalmente. Então, eu acho que durante a vida tem que ser assim mesmo. Tem que um bom para 9 ruins. Tem que ser assim a conta. Entendeu? Porque esse bom vai saber controlar os outros 10, vai fazer Mas o que... acaba também sendo a ambição de cada um, né? Sim. Essa ambição, o desejo do crescimento. Porque tem pessoas que têm um desejo de estar maior e ele vai buscar por isso, principalmente dentro de uma corporação, onde ele tem essa oportunidade, né, de sair ali do chão da fábrica e talvez chegar até a um cargo mais E tem pessoas importante. que não querem realmente, Já né? tem quero, alguém não quero. que tá tranquilo ali, tá tudo bem pra ela. A conta é 1%. Cara. Isso é uma conta mundial, né? Que existe o clube dos 1% mais rico do mundo, que são as pessoas que controlam a humanidade. Elas que dizem pra onde que a gente vai e pra onde a gente não vai. Então existe uma reunião mundial uma vez por ano entre esses 1% que controlam a gente. Isso é público? Oi? Isso é público? Que eu tô falando? Não, essa reunião que acontece. Não. Geralmente, não é público Ah. não é público não. Então, isso traz como base do que você quer ser. Você quer ser esse 1%? Só que você não precisa ser esse 1%. Entendeu? Se pegar em quantas pessoas tem, né, no mundo e dividir por 1%, qual que é a probabilidade que você vai ser esse 1%? Então, só que existe uma frase que é assim, mire o sol, mire as estrelas. Se você acertar o sol, você já vai ser gigante. Entendeu? Tipo, você tem que pensar muito alto. Tipo, cara, eu quero faturar 100 milhões. Cara, mas se você não conseguir chegar a 100 milhões e chegar a 10 milhões, cara, já é muito dinheiro. Você já vai estar muito bem. Então, o que eu sempre faço é isso. Eu coloco uma meta gigantesca, imbatível, na minha situação que eu tô. Mas eu tô trabalhando por essa meta. Aí chegou no final do mês, eu fiz 20% dessa super meta, eu bati minha meta em 15 dias. Entendeu? Então, eu coloco uma meta dentro da minha estrutura. Isso é uma estratégia minha e é muito legal você fazer isso. Eu coloco uma estratégia minha de acordo com o que eu sei que eu posso bater. E eu coloco uma super meta. Eu não trabalho pela minha meta, eu trabalho pela minha super meta. Daí em 15, 20 dias eu bato minha meta. Entendeu? Os outros 10 dias que sobra já passa pra meta do outro mês. O que acontece geralmente com as pessoas, elas atingem a meta, daí elas, agora tô tranquilo. Não, Só mês para. que vem. Agora eu vou relaxar. Então, esse é um fator que, voltando um pouco do que a gente estava conversando, tem uma frase que eu sou apaixonado e eu falo isso pra todo mundo. Ninguém consegue resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Todo mundo que faz a mesma coisa vai gerar o mesmo resultado. Isso pra quem quer evoluir e pra quem quer continuar parado, né? E o grande problema é que... O problema não. Na verdade é assim, ó. Não pode todo mundo evoluir. Não tem espaço. Não tem espaço para 10 se tornar 10 de base daquele grupo se tornar um encarregado. Só um vai ser encarregado. Então, dentro da nossa natureza, do que é a Terra, do que é o mundo, não pode ser todo mundo muito bom. Tem que ter os muito bons, tem que ter os bons, tem que ter os medianos e tem que ter o ruim. Porque dentro da nossa base, uma pessoa só é boa porque a outra é ruim. E essa é a nossa estrutura. Não tem como a gente fugir disso. Tem como você escolher ser bom.
Aí volta lá pro princípio que vocês me perguntaram, o que a pessoa tem que fazer no início ali da jornada dela como empreendedora? A primeira coisa que ela tem que entender é ela olhar e falar assim, o que eu tô aberto a abrir mão para eu ser essa pessoa? Ela tem que olhar e tentar enxergar dentro do plano de negócios dela quais são as dificuldades e o que ela vai ter que abrir mão. Porque às vezes eu vou conversar com pessoas que eu falo assim, quanto de energia que você está disposta? Vou dar um exemplo que está acontecendo na minha vida. Eu tô sendo muito abençoado, mas muito abençoado dentro dos meus negócios. E há muito tempo eu quero transbordar isso para outras pessoas de graça. Porque quando você estuda e tem um conhecimento e não passa esse conhecimento para outras pessoas, você está indo contra as regras da vida. Não vamos colocar religiosidade aqui. Vamos colocar sobre a vida mesmo. Você tem a obrigação de você passar esse conhecimento para frente. A coisa mais divina que tem é você passar esse conhecimento de graça para frente. Crescer e contribuir. Porque quando você não consegue colher sem você plantar. Então quando você está pedindo uma bênção, sem você ter plantado bênção, você já começou errado. É a mesma coisa de eu ir lá na grama e cavar e tentar achar batata lá, sendo que eu não plantei batata. Então eu coloquei isso na minha vida, que eu quero ajudar outras pessoas, e então eu peguei um amigo meu. Ele quer importar um material e ele trabalha numa empresa, então ele não sabe, ele não tem... tá sofrendo com isso, como que eu vou vender? Beleza, eu vou trazer o produto, eu tenho dinheiro para investir, mas chegando aqui, o que eu vou fazer com esse produto? Então eu tô criando uma consultoria, então eu vou pegar uma pessoa, vou fazer a consultoria com essa pessoa, e quando ela começar a tracionar e seguir sozinho, entender, eu largo ela, e vou achar outra pessoa para eu fazer um consultor. Um shark ali. Exato. E isso de graça, tá? Não tem fins lucrativos. Voltando um pouquinho ali na questão do CLT, eu acho que chega a um determinado patamar que as suas competências, suas habilidades são o que vão fazer a diferença realmente. Mas depois de um determinado estágio, eu entendo que é política e conexão. Porque alguém vai ter que abrir a porta para você entrar. Se não tiver essa pessoa, você não tiver conectado com essa pessoa, você vai continuar nas suas competências e habilidades. Você nunca vai conseguir evoluir para isso. Isso eu digo para quem começa lá de baixo, né? Para quem já tem um nome, né? Eu, com o passar da vida, entendi que os nomes são muito privilegiados. Então, às vezes, você tem um determinado nome, isso te abre portas. Que para outras pessoas, só pelo fato de não ter aquele nome ou não ter aquele relacionamento, não conseguiriam chegar lá. Então, esse tempo eu estava pesquisando, né? Como se tornar um CEO. Você já viu a história dos CEOs? Quem são os CEOs? De onde eles vieram? As escolas que eles cursaram? Então, não são pessoas de baixo. Existe. Não estou dizendo que não existe. Mas alguém abriu a porta para aquela pessoa de baixo chegar a se tornar um CEO. Então, na verdade, assim, ó, só terminando ali o que eu estava explicando ali para vocês, que foi baseado na dificuldade, quanto de energia, foi a primeira pergunta que eu fiz para ele, para esse meu amigo, quanto de energia você está disposto a gastar, entendeu, no seu negócio? Porque energia é tempo. 4 horas por dia, nem comece. 5 horas por dia, nem comece. Então, primeira pergunta que você tem que fazer, se você quer iniciar o teu negócio, é quanto de energia você está disposto a sacrificar, que é o seu tempo, para fazer esse negócio dar certo. Se a gente for pegar eu já respondo sua pergunta ali. Não, fica à vontade. Não, mas só a conexão que eu quis fazer é que isso que você está fazendo, você está abrindo a porta pro seu amigo para ele se acelerar e chegar no patamar que você está. Sim. Na verdade, isso se chama rampa. Uhum. Você pode escolher ser rampa ou usar alguém como rampa, né? É a forma mais fácil de você escalar a sua ideia, escalar o seu negócio, é usar rampas. Então tem pessoas que são rampas na sua vida e às vezes você vai ser rampa para alguém, né?
Então a primeira pergunta que eu fiz foi isso: quanto que você está disposto a sacrificar, né? Quanto de energia? Porque você tá 100 por hora com o teu carro, o teu acelerador tá mediano ali e você tá gastando um X de combustível. Para você pegar 200 por hora, você vai ter que acelerar tudo e vai gastar o dobro de combustível, de energia. Então, quanto que você está disposto? É a primeira pergunta, porque se ele falar a 4 horas por dia, nem comece. Dentro do que você quer vender, 4 horas é pouco. Então, você não vai conseguir chegar no teu objetivo final com 4 horas por dia. Então, quando você vai iniciar o teu negócio, a primeira coisa que você tem que pensar é isso. Quanto de energia que você está disposto. Outra questão que a galera não pensa muito é criar uma estratégia para começar o seu negócio. Isso é uma coisa que eu não fazia. Baseado também naquilo lá, né, que você falou, o que você dá de dica que você hoje não faria? Que também entra no que a gente estava conversando sobre o que eu tive uma ideia de como ajudar na questão que você tá lá da sua empresa. Geralmente, a gente larga uma coisa para iniciar outra. Tá errado isso. Se você tem uma estabilidade, aproveita essa tua estabilidade financeira que tá atrelada à sua estabilidade emocional, porque quando você tá sem dinheiro, o teu emocional cai. Então, aproveita que você tá com essa estabilidade e começa o seu negócio aproveitando essa estabilidade que você tem de trabalhar em uma empresa. Então, comece extremamente pequenininho com as horas que sobram. Quer fazer a diferença como CLT? É possível. Faça mais do que as 8 horas. Faça antes das 8 e depois das 6. Como que você pode fazer isso se a tua empresa não tem hora extra, um exemplo? Até porque ninguém vai crescer fazendo hora extra. Você cresce o teu financeiro fazendo hora extra, mas você não cresce o teu conhecimento. E a gente ganha de acordo com o nosso conhecimento. Vamos esquecer que tem gente que cresce porque puxa saco do gerente. Isso daí também ajuda. É relacionamento. Também ajuda. Só que daí ele vai crescer porque ele entrou no relacionamento, que é o caminho mais fácil. E sempre pelo caminho mais fácil é o caminho com menos base. O caminho de crescimento tem que ser pelo conhecimento. Você tem que crescer pelo seu conhecimento. Porque quando você chegou nesse lugar por conhecimento, mudou a gestão da empresa, saiu aquele diretor que te puxou lá para cima, entrou outro diretor. O tombo é maior. Além do tombo ser maior, você vai dar um downgrade na sua vida. Porque você não tá lá pelo seu conhecimento, você tá lá pelo seu social. Entendeu? Então, eu sempre falo que a gente tem que crescer pelo nosso conhecimento. Porque daí você tá lá, às vezes te derrubam por política daí. O diretor que entrou lá tem uma pessoa que é amigão dele, ele puxa pra cima. Mas você vai achar outra área, vai ter um espaço em outro lugar. Entendeu? Então, o que eu posso falar pra pessoa que quer crescer, às vezes, dentro de uma empresa, porque ela não quer empreender, não quer buscar, não quer perder essa estabilidade, mas quer aumentar o seu padrão de vida, busque conhecimento. E esse conhecimento você vai buscar antes das 8 da manhã e depois das 6. Então, e aprender a criar um plano de negócio. Porque como que o seu gerente vai saber que você quer crescer se você não falar pra ele? Você tem que chegar e falar, olha, eu ganho 2.000 hoje por mês, eu quero ganhar 3. O que eu tenho que fazer dentro dessa empresa para ganhar 3.000? Às vezes eles vão falar assim, você precisa fazer esse curso. Porque para você subir, você precisa desse curso dentro dessa empresa. Então você já tem um caminho. Quando você... aquela velha história, né? Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer estrada serve. Então, outra coisa que eu sempre pergunto quando as pessoas me questionam como fazer, eu pergunto onde você quer ir? Qual que é o teu objetivo? Para onde que você quer ir? Da mesma forma que tem um plano de negócio, tem que ter um plano de carreira, né? Plano de carreira. Onde você quer chegar, então, o que você tem que fazer para chegar lá. E eu vou te falar bem a verdade, e isso dentro até do meu ciclo. Eu pergunto para as pessoas, o que você quer da sua vida? Ninguém sabe, você acredita nisso? Ninguém sabe. Eu pergunto, você levantou hoje para quê? Qual que foi o objetivo de você sair da sua cama hoje? Você vai trabalhar aí 10 horas por dia para quê? Porque isso daí, quando você não sabe responder isso, infelizmente você tá vegetando. Você não tá indo para lugar algum. Daí você tá desperdiçando tempo, que é o bem mais precioso da sua vida, por nada.
Eu acho que você só é válido o seu tempo se for num propósito que entra no que você falou lá pra mim. O que é o propósito? O propósito é o que você quer da sua vida. Você tem que pensar isso, porque às vezes você tá gastando o seu tempo por algo que você não quer. Daí você vai gastando 1 dia, 2 dias, daí você entra num ciclo cômodo sem buscar o que você quer. Mas por quê? Porque você não sabe o que você quer. Então quando você vai começar um negócio, por que eu quero? Qual que é o meu objetivo? O que eu quero com isso? Quando você não tem essa resposta, você não sabe nem por onde começar. Você não sabe nem com quem conversar, nem como buscar ajuda. Sozinho, por melhor que você seja, você não chega a lugar não. Você até chega, mas sozinho você chega muito rápido em um platô. Muito rápido. Porque você tá a 200 por hora, né? Dando um gás, fazendo tudo que tá na... Só que chega uma hora que você trava naquilo lá, que você vai precisar de outras pessoas também. Então é muito importante isso. Primeira coisa... Isso é bem importante que ninguém cresce sozinho, na verdade, né? Ninguém. E você teve até uma demonstração aqui de exemplo, que você se conectou com uma pessoa certa na feira de floricultura, que fez o teu negócio se levantar, né? E você sair do zero, né? Que você só tinha a máquina e uma ideia, para ter um contrato grande que, não digo mudou o teu padrão de vida, porque você já tinha um bom padrão de vida, né? Mas fez você acreditar naquele negócio, né? Evoluir. E dentro dessa estratégia, que não é só conexão que se vive, você precisa angariar mais clientes, né? O que você faz dentro do seu negócio para trazer esses clientes, principalmente na empresa nova, que eu acho que a empresa que já é mais antiga já está consolidada, já é conhecida, já tem um nome no mercado. Mas a empresa nova, como que você traz essas pessoas para que elas conheçam e agreguem no seu negócio? É 100% internet. 100%. Na verdade, essa é uma história bem, bem legal. Eu sempre consumi muito conteúdo da internet. Eu amo. Eu amo marketing digital, amo empreendedorismo e principalmente amo evolução. A pessoa que não evolui, ela tá indo contra a sua própria natureza. A natureza do ser humano, ela é evolutiva, né? Por isso que você casa, por isso que você tem seus filhos, né? Por isso que isso daí faz parte da nossa evolução. E eu consumia, mas como essa empresa do corte CNC não tem como aplicar a internet, porque eu trabalho dentro de uma região, não adianta eu tentar levar um marketing para fora daquela região. Essa empresa que eu abri, ela era um hobby, né? Aquilo que eu falei, é uma empresa que é de customização e tratamento cerâmico para peças de carro e moto. Começou como hobby, eu queria fazer só para mim, dentro do meu carro, minha moto, amigos, coisas assim. Só que, infelizmente, eu fiz um investimento muito errado, que volto naquela ideia de que o crescimento ele leva um tempo, eu não respeitei esse tempo, queria acelerar com investimento em propostas de ganhos rápidos, né? E além de eu perder o que eu tinha, eu perdi o que eu não tinha. Isso foi em agosto de 2023, é muito recente. E o que eu pensei? Vendo todos os vídeos que eu consumo dentro do marketing digital, que você fica rico do dia pra noite, né? E eu pensei, gente, eu tava financeiramente ferrado, eu precisava crescer do dia pra noite. E daí eu comecei a buscar dentro do que eu já sabia, né? Como crescer do dia pra noite. Aí eu pensei, eu vou ter que fazer marketing digital muito agressivo, e eu não vou conseguir fazer isso na empresa de corte CNC. Então eu vou pegar essa empresa que é hobby, que dentro dela cabe muito marketing agressivo, e eu vou utilizar ela para eu resolver esse problema que eu tinha, e foi isso que eu fiz. Então Deu certo. deu muito certo. Em agosto de 2023, eu comecei ela no começo de 2023, como hobby, né? Em agosto de 2023, eu comecei a estudar um curso que eu já tinha comprado fazia 1 ano, de marketing digital. Mas eu não tava cômodo, né? Porque a outra empresa de corte CNC tava crescendo legal, tava dando um faturamento bom, e eu tava cômodo nisso. Aí eu levantava 5 horas da manhã, estudava das 5 às 7, ia pra academia, trabalhava, e daí estudava das 8, das 7, das 6 à meia-noite todo dia.
Por 2 meses eu fiz isso. Aí foi agosto foi setembro e outubro. Daí veio novembro, dezembro eu fui pra praia passar as férias com a família que a gente sempre faz. A gente sempre fica uns 20 dias lá e daí eu não às vezes estava meio ocioso, daí eu tive a ideia de aplicar esse curso que eu tava nessa empresa dos tratamentos cerâmicos, né? Eu voltei da praia com 3 semanas de agenda já. Caramba. Aí eu falei, cara, achei a solução dos meus problemas. E esse ano eu comecei 60 mil negativo. Minha esposa perdendo o cabelo. E pai e mãe, vocês não sabem disso, né? Agora segura essa bronca aí do teu filho aí que ele errou, infelizmente. Comecei 60 mil negativo. O meu jogo sempre foi mental. Eu dormia todo dia igual como se eu tivesse com 60 mil positivo. Dinheiro é um jogo. E ele não tá atrelado à minha felicidade, não tá atrelado a nada relacionado a mim. Você nunca pode colocar o dinheiro em primeiro lugar e você não pode atrelar a sua felicidade ao dinheiro. Você nunca pode terceirizar a sua felicidade. Sua felicidade tem que ser sua família, tem que ser seu amor pelo que você tem. Se é por Deus, que seja por Deus. Se é por você, que seja por você. Você nunca pode terceirizar sua felicidade, porque se aquilo for embora, levou sua felicidade junto e você se estruturar mentalmente depois de um tombo relacionado ao seu emocional é muito difícil. Então o que eu posso dar de dica pra galera é nunca terceirize a sua felicidade ou numa pessoa. Pode ser sua esposa, pode ser seu filho, nunca coloque a sua felicidade nisso. Que sua esposa pode deixar, seu filho pode morrer e tua felicidade foi ali. Então a gente... É difícil, né? A gente é de carne e osso, né? Então, é complicado, a gente não... Mas a gente nasce sozinho. É. A gente nasce sozinho. A partir do momento que você nasceu, o teu primeiro amor tem que ser por Deus e por você. Deus nunca vai morrer, então ele nunca vai te abandonar. Então e você também nunca vai se abandonar. Você nunca pode se abandonar. Então o teu primeiro amor tem que ser por você. Eu amo minha esposa, amo muito minha esposa, mas eu amo 10 vezes mais eu. Isso acontece por quê? Porque ela pode me deixar. Meus pais vão morrer. Então, se a minha esposa me deixar, minha felicidade foi junto? Momentâneo, sim, né? Mas então, o que eu coloquei foi isso, assim, eu tava com esse problema, mas eu dormi igual, coitada, ela não dormia. E eu falava pra ela, cara, esse problema não é seu. Amanhã você vai trabalhar, você vai cuidar lá da empresa que você já cuida, esse problema é meu, não se preocupe com isso, eu vou resolver. E eu voltei de lá, com 3 semanas de agenda da praia, com umas estratégias fracas de marketing. Fraquíssima, eu era ruim e deu certo. Aí eu voltei de lá com 3 semanas e daí isso de 2023 para 2024. 2024 eu já comecei com 3 semanas de agenda e eu falei, tá aqui a solução dos meus problemas para eu recuperar esse dinheiro e fazer mais dinheiro em cima disso, né? E eu falava pra minha esposa, eu falava, amor, isso tá me fazendo estudar e ter conhecimento que depois que a gente sair desse problema, eu não vou perder esse conhecimento. Não. Eu vou multiplicar, eu vou triplicar esse meu conhecimento. E a nossa fortuna vai vir desse conhecimento, que é o conhecimento da internet. Então, hoje, voltando naquilo que vocês perguntaram, como que você abriria uma empresa hoje? Eu não abriria uma empresa que eu não conseguisse divulgar lá na internet. Não abriria nada que fosse regional, a não ser que eu conseguisse multiplicar isso para as outras regiões. Barbearia. Abriria, claro, se eu conseguisse escalar ela para outros bairros. Porque a barbearia tem um raio ali, 10 quilômetros no máximo, às vezes nem isso, porque às vezes num raio de 5 quilômetros tem 3 barbearias. Todo mundo daquela região vai ser dividida entre essas barbearias dessa região. Então a gente tem que procurar escalar elas indo para outras regiões. Mas a empresa ali de corte CNC, eu não consigo abrir outra empresa daquela dali no Boa Vista, um exemplo. Não é válido. Então eu não escalaria dessa forma. Eu não abriria hoje uma empresa que eu não pudesse escalar ela com a internet. Então E até nessa fala tua de não abrir determinadas empresas, me veio aqui uma ideia assim que a gente até comentou nos bastidores, né, sobre a questão de barreira de entrada, né? Onde tem entrada mais facilitada, que você acha que é uma boa ideia para abrir um negócio ou não? Porque hoje, que é muito comum a gente ver por aí, cada esquina tem uma distribuidora, né?
A distribuidora, você, com 50, 20 mil, você abre uma distribuidora e começa a vender. Mas para se manter a concorrência, então quais as estratégias? Você acha que seria um bom caminho abrir um negócio onde a barreira seja facilitada? Então, na verdade, a gente tem duas questões aí. Quando você escolhe um negócio com uma barreira de entrada maior, você vai ter menos concorrência, certo? Se você tem menos concorrência, você tem menos cliente. Porque se tem menos empresas dentro daquele setor, é porque tem menos clientes. A não ser uma coisa nova que você descubra e daí você consiga colocar no mercado. Essa empresa do tratamento cerâmico é uma coisa que é um mercado que existe há 42 anos nos Estados Unidos. Na Europa eu não sei quanto tempo. Lá no continente asiático também não sei quanto tempo. No Brasil existe há 5 anos em uma linha. Que daí era bem já consolidada. Mas essa cerâmica para carro, moto, avião, não existia. Quando eu me certifiquei nessa empresa americana, eu fui o primeiro a me certificar. Isso é bom por quê? Porque eu não ia ter concorrência, mas o lado difícil é que se não existe essa empresa ainda no Brasil, ninguém sabe que precisa. Então, minha dificuldade grande, o que foi? Foi eu apresentar Criar necessidade. e criar necessidade nas pessoas. Eu utilizei isso 100% com marketing digital. E foi muito rápido. Então, quando você tem uma barreira, pouca barreira de entrada, a tua estratégia de geração de criativos tem que ser muito maior. Porque qualquer um vai poder abrir. Quando você pega uma distribuidora, tem uma em cada esquina, certo? Só que você tem que buscar um diferencial. Isso sobre qualquer coisa. Porque, um exemplo, você vai ser um advogado. Quantos mil advogados existe que está se formando todo ano? Isso não é problema. Na verdade, o problema nunca vai ser governo, nunca vai ser se é esquerda, se é direita, vai se o seu negócio está alienado a isso. Nunca vai ser quantas pessoas está se formando naquele negócio, quantas empresas está abrindo naquele negócio, isso nunca vai ser problema. O problema está em você se limitar a esse problema. Mas isso que você falou coaduna bem, na verdade, porque se tem muita gente se formando, você tem que ter algum diferencial para você se destacar no mercado. Da mesma forma, se tem muita distribuidora, você tem que ter algum diferencial para se destacar no mercado. Então, Certo. isso faz todo sentido. Respondendo essa tua questão, vamos dizer que nós dois vamos daqui até a praia. Vamos dizer que o nosso sucesso está lá na praia, 150 quilômetros daqui, certo? Nós dois estamos saindo do mesmo ponto A, indo para o nosso ponto B, que é daqui 150 quilômetros. Nós dois com o mesmo tênis, nós dois com a mesma calça, nós dois tudo igual, nas mesmas condições. O que vai fazer eu chegar e você não chegar na sua concepção? Conhecimento. Se tiver um conhecimento de um atalho, alguma coisa diferente. Sem atalhos. Atalhos não existe. Atalho só existe... Ou a condição que você está indo. Se você está indo de avião, de helicóptero, carro. Nós dois estamos na mesma situação. Nós dois estamos a pé. O que vai fazer você chegar antes? Acho que se eu tiver a mesma determinação que você para chegar no ponto A e ponto B, entre o ponto A e o ponto B, acho que nada. Vamos chegar iguais. Na verdade, é o mental. Porque... Emocional. É o emocional. Porque, geralmente, o sucesso, ele tá muito distante, né? É que você deu uma condição muito fácil, né? 150 quilômetros não é tão longe. Não, mas 150 quilômetros... 150 quilômetros pra você ir a pé... Agora, se fosse uma maratona, né? Não. Mas indiferente.
Eu sou determinado. É. Eu nunca paro. Então, Vou até mas o final. é que na verdade, é isso que eu tô te falando. O fator do sucesso que isso entra na questão ali, o que vai diferenciar uma pessoa com baixa barreira de entrada é a persistência. Porque o que acontece? Quando tem muita gente trabalhando numa barreira de entrada de um negócio fácil, vamos colocar ali a barbearia. Barbearia você pode, se você tem uma máquina, indiferente se é uma máquina de R$50 que você comprou na OLX usada e uma máquina do Vidal de 5 mil, os dois vão cortar, vão conseguir. E o cliente não sabe disso. Se ele tem uma poltrona na casa dele e ele está disposto a fazer o negócio dele acontecer, a barreira de entrada é mínima. Mínima, certo? Aí, esse cara, o que a gente tem que entender é assim, concorrência. O que é concorrência? Concorrência é todo mundo que está no teu nível. Quem está abaixo de você não é teu concorrente, e quem está acima de você, você não é concorrente dele. Você tem que evoluir para você se tornar concorrente dele, quem está abaixo de você tem que evoluir para se tornar o teu concorrente. Então, quando eu olho, o Vidal tem uma barbearia, tem um clube, é uma barbearia, porra, top demais, tem ar-condicionado, tem cadeiras extremamente desconfortáveis, iluminação top, barbeiros, entendeu? Vamos dizer que o Vidal, ele é nível A. Barbearia do Vidal é nível A. Nível B, nível C, nível D, nível E, nível F, não são concorrentes do Vidais. Pode pegar um cliente ou outro? Claro que pode pegar um cliente ou outro, mas daí são clientes que não são clientes nível A. Então, você não está sabendo se posicionar quem é o seu cliente. Como nível A. Como nível A. Entendeu? E às vezes você não está sabendo como captar os seus clientes do nível A. Porque quando você vai abrir uma empresa indiferente, você primeiro tem que pensar na sua persona. Quem que é a sua persona? Sua persona, para quem não sabe, é seu cliente. Você tem que estruturar primeiro a sua persona. Homem ou mulher. Faixa etária, de idade. Por que isso? Porque para você se comunicar, um exemplo. Eu tenho clientes de 18 a 60 anos. Clientes do Brasil inteiro. Eu tendo a empresa do tratamento cerâmico, eu recebo peças do Brasil inteiro. Eu estruturei 100% a minha persona. A comunicação tem que ser assertiva. Assertiva. Então, se é um cliente que vai levar um Gol, eu já fiz Gol quadrado que o cliente injetou R$200 mil. E eu já fiz Porsche de 2 milhões. Tratamento cerâmico. Por mais que esse cliente gastou 200 mil em um Gol. Não falando mal, gente, porque eu amo Gol quadrado, eu tenho, é a minha área Gol quadrado, não é minha área. Um quadradinho. Minha área não é Porsche. Minha área não é Porsche. Eu gosto dos carros raiz, gosto de Porsche também, sonho em ter um para dia a dia, mas não tenho amor, eu tenho amor por os carros mais antigos. Por mais que esse cara gastou 200 mil, a forma que eu converso com ele é um apezeiro. Não é com o cara que vai me levar umas peças de Porsche. São clientes diferentes, às vezes da mesma idade. O cliente que chega lá com 18 anos, eu já atendo ele, bom dia, pai. Eu não posso chegar para um cara de 60 anos e falar, fala, pai. Eu já atendo, primeiramente eu pergunto o nome dele. Porque para as pessoas mais antigas, você chamar pelo nome é muito importante, é sinal de respeito. E só fazendo um contraponto, lá no início da conversa, você falou que sua mãe vende muito bem, veio dela, é isso? Não, dá com certeza, Dona Flora, bicho. Cara, aquela ali, e minha mãe, ela não tem estudo, cara. Minha mãe, ela, às vezes não consegue, eu tenho um pouco isso na dicção também, troco o R pelo L, eu e minha mãe, a gente é muito parecido nisso, sabe? A bicha é braba demais, cara, demais. E o que é engraçado, até me arrepia falar da minha mãe, cara. Tem que cuidar até pra não chorar aqui. Mas ela, cara, a bicha é terrível demais, cara. Tipo, e ela, a minha mãe, cara, ela veio como escrava, né, cara. Minha mãe foi trocada pra cuidar de uma casa lá, só pra um prato de comida e uma cama. Cara, a história da minha mãe, bicho, dá um livro gigante, assim. Vou trazer ela qualquer hora aqui. Não, minha mãe é zica, velho. É uma empreendedora, assim. Cara, meu pai, ele já veio de uma família bem melhor. Mas a inteligência do meu pai, bicho do céu, velho. Meu pai faz coisas que
as pessoas, parte da automação de máquina. Meu pai, cara, todas as folhas aqui, uma folhinha do lado da outra você nunca vai entrar dentro do escritório do meu pai e ver bagunçado. Todas as folhas, meu pai é extremamente organizado e assim. Você falou de atalho, eu já falei, não tem um atalho, cara, porque meu pai ele não faz nada errado. Se meu pai precisar, vamos fechar uma obra aqui com o governo, tem que fiscalzinho ali dar uma... Cara, meu pai ele morre, mas ele morre digno. Perde dinheiro. Ele perde dinheiro, ele perde tudo. Então, minha mãe tem as qualidades dela, meu pai tem as qualidades dele, assim, né? Minha mãe é mais qualidade emocional, assim. Então, por isso que eu me emocionei um pouco, né? Não que eu admiro meu pai, cara. Meu pai e minha mãe eu admiro igual. Amo eles igual. Morreria por eles igualmente. Não amo nem mais um, nem mais o outro. Por isso que minha mãe pego mais o lado emocional, que é a venda, né? Venda é emoção, bicho. Venda é emoção. E daí, meu lado esse de vendedor, de identificar problemas, trazer essas soluções... identificar perfil, identifico perfeitamente o perfil das pessoas. Então com certeza veio muito da minha mãe. E você comentou que ela faz o financeiro também, né? Emocional. Mas eu acho que assim, a venda é muito emocional, mas o financeiro é muito credibilidade. E muito emocional. Porque o vendedor, ele sempre quer vender. Fala, não, vai dar certo, vamos aqui, o cara tem não sei o que, dá uma garantia, não sei o que. E o financeiro fala, opa, mas o crédito dele não tá tão bonito assim, né? E o vendedor quer tirar a venda. Acho que a situação que ela tem de vender e cuidar do financeiro é difícil. Mas posso falar uma coisa? O financeiro exige mais emocional do que as vendas. Sério? Porque quando você tá bem financeiramente é legal. Mas vai você ter que pagar 30 mil de conta, 40 mil naquele dia de boleto sem dinheiro no caixa. Sim, E o emocional pra isso. Então é muito mais difícil. Eu acho que o emocional do financeiro beleza, se você tem crédito, beleza, você vai negociar o crédito. Se você não tem crédito, você faz como? É que eu acho que assim, a palavra crédito vem de credibilidade. Sim, com certeza, Então, com certeza. Se você tá devendo, não espere ser cobrado. Ligue primeiro, fale com que, não tenho condição de pagar, vamos renegociar. Não, sim. Assim. Eu acho que isso gera credibilidade para você ter crédito. Mas às vezes mesmo isso daí já entra mais numa questão de estratégia, mas o emocional da pessoa, aquilo que eu falo, quando você passa uma dificuldade financeira que tua empresa depende disso, o emocional do financeiro cara, isso que eu falo, eu não sei como que o meu pai lidaria com isso, assim, porque é minha mãe que cuida dessa parte, assim. Mas isso daí das vendas, identificar com certeza é minha mãe, e eu sou assim. Eu vejo 100% como é a minha persona. E quando eu vou fazer minhas estratégias de marketing, é direcionado à minha persona. Eu não faço algo pensando no que eu gosto, no que eu acho legal. Não tô vendendo pra mim, né? Eu tô vendendo pra minha persona. Então eu vejo, tipo, o estilo de roupa que usa. Se é cara mais social, se é mais streetwear. Se é mais streetwear, eu já posso chegar. E aí, mano, só pela vestimenta do cara, eu já posso chamar ele de mano. Fala, meu mano, beleza? Então E por que eu faço isso também? Porque venda como que eu posso explicar pra vocês, cara? Com uma palavra, é relacionamento. E relacionamento, ele é identificação. Ninguém se relaciona com quem não se identifica. O cara que torce pro Coxa não se identifica com o cara que torce pro Atlético. Não adianta. Então você primeiro tem que criar identificação. Você tem que criar a estratégia do espelho. É a pessoa olhar pra você e enxergar ela. Fazer a leitura. Então eu enxergo a pessoa, vejo, e daí eu tento... Um exemplo, a pessoa tem mania de mexer o cabelo. Na minha frente, eu já começo a mexer o cabelo na frente dela também. Já vai criar uma identificação. Pô, ele também mexe o cabelo, também se preocupa com o cabelo. Ele senta e cruza a perna, eu sento e cruzo a perna também. Para os nossos corpos se identificarem. Entendeu? Isso é subconsciente. Na verdade, você vende pro subconsciente da pessoa, porque o consciente dela não vai querer que ela gaste dinheiro com você. O consciente da pessoa, ela sempre bloqueia a venda. Então você vende pro subconsciente. Então eu crio estratégias dentro da minha persona. Então eu tenho algumas perguntas para identificar quem é a minha persona. Antes de passar valor. Geralmente é assim, quero fazer um coletor, quanto custa? Bom dia, meu querido, de onde que você é? Sou de São Paulo. São Paulo é tio. Fala, tio.
Normal, quem mexe com carro em São Paulo é tio que chama de um outro. Fala tio. Eu já falo, fala tio, beleza? Já o cara já criou uma identificação de região, Uhum. entendeu? Beleza, pô, quantos anos você tem? Qual carro que é? Ah, é um Opala. Eu já falo, porra, sou doente por 6 cilindros também, hein? Já criam 2 identificações, gostamos das mesmas coisas. Se comunicamos igual e gostamos das mesmas coisas. Ah, quantos anos você tem? 40 anos. Pô, você viveu a era de rei da arrancada, hein? Quem tinha seus 40 anos. Hoje já não existe mais arrancada. Tem Porra, que ter um repertório de conhecimento, né? você tem que vasto. entender da sua persona. Entendeu? Sabe? Então, Mas eu não digo nem só de persona, mas um repertório de vida, né? De conhecimento, Sim, experiência, sim, para sim. você poder transmitir se o cliente se conectar com você. Sim. Porque às vezes para uma ligação no telefone, hoje em dia tem a foto, né, no WhatsApp, né? Mas nem sempre aparece. Então às vezes você não sabe com quem você está falando. Sim. E até eu tive uma aula semana passada a respeito de rótulos, né? Onde todo mundo senta numa mesa, as luzes apagadas, conversam, cada um fala o que faz, e a hora que a luz acende, muitos falaram, eu nem sentaria na mesa para conversar com você só olhando a sua imagem. Mas no escuro eles conversaram e se identificaram. Sim. Então é difícil também a gente pegar, às vezes, e rotular alguma pessoa, e a gente pode rotular de forma errada. Mas a conversa aqui tá muito boa, a gente já tá caminhando um pouquinho pro final. E o Vidal tem uma pergunta sempre muito especial aqui pra mandar pro convidado. Cara, pior que na verdade hoje eu queria até fazer Diferente? Ah, então vai lá. Que eu preparei aqui Ixi. meio que um bate-bola, na verdade. Pra gente poder aproveitar assim, ó. Tá, Pra você me falar certinho uma das opções. certo. Sendo pra gente construir aqui, é bem baseado em tudo que a gente conversou hoje. Vamos fazer um pouquinho diferente, Vamos lá. aproveitando. Até eu fui pego de surpresa, né? Nesse vídeo. Desculpa. Mas vamos lá. Entende a ideia, né? Eu vou te Sim, passar sim. aqui, você Sim, escolhe sim. uma das opções aí. Produto ou serviço? Produto, Planejamento ou ação? planejamento. Sozinho ou em equipe? Inicialmente sozinho. Começar com pouco ou esperar um momento ideal? Pouco. Começar com pouco. Sempre tem que começar. Errar rápido ou tentar acertar de primeira? Deixa eu tentar entender. Errar rápido. Concorrência te motiva ou te incomoda? Na minha cabeça eu não tenho concorrentes. Não sei, nessa pergunta não. Seguir tendência ou criar a própria identidade? Seguir tendências com a sua identidade. Investimento em máquina ou em pessoas? Máquina. É mais difícil começar ou manter um negócio? Manter toda a vida. Começar é fácil. Empreender no Brasil é um desafio ou uma oportunidade? 100% oportunidade. Essa tua última questão é muito legal porque só existe oportunidade na escassez. E o Brasil tem muita escassez. Sim. Você pegar os Estados Unidos da vida, todo mundo lá é bom. Todo mundo lá tem as mesmas ferramentas, tem acesso fácil. Então lá barreira de entrada é zero. Então você se destacar no Brasil é muito fácil. Porque tem muita oportunidade. Tem muito problema. Porque tem muito problema e infelizmente tem muita gente que não está disposto a enfrentar os desafios, as dificuldades para crescer. Então Brasilzão, gente, é bom demais. Isso que está acontecendo na nossa política é bom demais. Está gerando muita oportunidade e está equalizando muita gente. Muita gente que era muito grande tá diminuindo e tá equalizando o jogo. E é uma última aqui, que não seria diretamente um bate-bola, mas é uma única palavra que define um empreendedor para você. A única palavra que define um empreendedor para mim
Propósito. Propósito. Bacana, isso aí. Só isso. Se, por favor, deixe seu contato nas redes sociais, onde o pessoal consegue achar teu trabalho, onde consegue te achar também. Beleza? E, e também pediria que você deixasse um conselho para quem quer começar ou para quem já está tentando e está batendo cabeça. Gente, minhas redes sociais eu vou deixar da Ceramic, é Ceramic Custom. É empresa que realmente eu tô todos os dias lá, principalmente nas redes sociais, dando bom dia, apresentando nossos negócios, nosso serviço lá. Daí, ver se com ele se dá para deixar fixado aqui também a minha rede social pessoal. Eu tô com um projeto bem legal. A gente tá finalizando um outro projeto lá que tá me tirando bastante tempo. Mas eu tenho um projeto de iniciar uma empresa do zero. Daí é produto. E daí eu vou mostrar tudo do zero, como que eu tô começando, quais são as dificuldades, o que eu tô fazendo que tá dando certo, o que eu tô fazendo que tá dando errado, porque também é um mercado que eu não conheço muito, então eu vou estar aprendendo dentro desse mercado e eu vou passar tudo na minha rede social pessoal. Então, todas as dificuldades, o que eu tô fazendo que tá dando certo, o que eu tô fazendo que tá dando errado. E mostrando o dia a dia para vocês entenderem quais são as dificuldades que os empreendedores passam. Claro que para mim vai ser muito mais fácil, porque eu já tive outros negócios onde eu errei muito, então nesse negócio eu não vou cometer os mesmos erros, vou cometer erros novos, né? Então daí quem quiser me seguir, eu acredito que daqui uns 2 meses mais ou menos vai começar esse meu projeto. Então não é muito, é uma empresa que é mais para poder, de uma forma, ter como passar conhecimento, né? No prático, né? Porque também tem uma frase do Silvio Santos que era 10% de inspiração e 90% de transpiração, né? Então 10% de conhecimento e 90% de colocar em prática isso, né? Que conhecimento é bom, é ótimo, mas muito conhecimento às vezes até perturba a gente, você não sabe para onde ir, né? Então o conhecimento é bom a gente indo adquirindo conforme vai aparecendo a necessidade de evoluir, né? Então é isso, galera. Eu queria agradecer também a oportunidade aí. Qual que é o nome da rede? Você não falou? Qual? Você falou da Ceramic Custom e essa outra é o meu pessoal, Rafa Ferreira 189. Vai ser como se fosse um reality ali. Eu vou mostrar legal. o dia a dia, mostrando nos bastidores mesmo o que eu tô fazendo. Todo dia eu vou criar vídeo em cima disso. E também vou começar a mostrar mais o dia a dia mesmo na empresa, como que funciona, as estratégias que eu tô utilizando. Legal. É bem legal. Então na Ceramic lá, mês passado batemos 10 mil seguidores, que era a nossa meta desse ano, né? Do nosso segundo ano da empresa. Na verdade, caminhando pro terceiro, né? Era bater 10 mil seguidores, a gente bateu. E agora, infelizmente, vai ter que frear. Porque quando começa a ter muitos novos seguidores, vem muita pergunta. Quanto que custa, como que faz? E daí hoje a gente está tendo muita procura do nosso serviço. E daí eu tenho que responder. Daí para responder eu perco tempo. Daí hoje, como a gente está com a demanda de serviço muito alta, daí eu não consigo responder as pessoas, demoro para responder isso também, eu não gosto. Eu gosto de responder no máximo em 1, 2 horas e hoje eu não tô conseguindo responder. Então São a gente... pessoas, né? a gente precisa de pessoas. Só que, na verdade, a reestruturação de qualquer empresa, ela tem que ser gradual, né? Para você não se perder. Então você tem que ir criando uma base extremamente sólida, porque senão às vezes você levanta um prédio de 10 andares numa base de 2 andares, daí vai desmoronar, né? Então o crescimento da tua empresa, por melhor que seja a sua ideia, tem que ir crescendo conforme vai crescendo a sua base de estrutura, para não qualquer vento derrubar a tua empresa, né? Com certeza. Então seria isso. E uma dica para todo mundo que quer iniciar entenda o que primeiro você quer da sua vida, qual que é o seu objetivo de vida, ver se essa empresa que você quer montar vai estar dentro desse teu objetivo. A partir do momento que você entender que está dentro do seu objetivo, você montar um plano de negócio para entender todas as dificuldades, todas as barreiras de entrada, quem é a sua persona, e entender que é difícil, muito difícil, e que a sua vitória vai vir da sua persistência e não muito do seu conhecimento, porque a gente nunca sabe prever tudo que vai aparecer no meio do caminho. Então, com o tempo, você vai adquirindo conhecimento e evoluindo. Então, seria isso. E coragem.
Principal de tudo, eu acho que é você ter coragem. Você olhar e falar assim, coragem, acreditar no seu negócio, acreditar no seu sonho, no seu objetivo e correr atrás. Isso aí, agradeço a sua presença. Muito Valeu, meu querido. obrigado. Sensacional. Foi muito bom o nosso papo. Fico bem feliz de estar retornando aqui, né? Faz uns dias que a gente não tava e foi realmente um conteúdo de muito valor. Valeu. Muito obrigado. Se você ficou até aqui, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Isso aí, um abraço. Tchau, tchau.